Voltamos a apresentar programa Espaço Desafio. É isso aí, amados. Voltamos, estamos ligadinhos até às 16 horas. Não saia daí. Agora chegou o nosso momento de entrevistar. Chegou um momento lindo do testemunho na casa do Senhor. Eu tenho certeza, abra o seu coração. E se você está passando por situações parecidas como estas que você irá ouvir, então abra o seu coração, deixe ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Está comigo nesta tarde o nosso irmão Renato. Boa tarde, irmão Renato. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, ouvintes do programa. É uma honra e um privilégio muito grande estar aqui contando um pouco do meu testemunho e da minha vida. Glórias a Deus. Então prepare o seu coração que chegou o momento do testemunho na casa do Senhor. Testemunho. Comunidade Evangélica Desafio em Cristo, curando, libertando e transformando vidas pela pregação do Evangelho de Cristo. Espaço Desafio. Irmão Renato, conta pra gente quem era o Renato antes de ter um encontro com o Senhor. Eu sempre fui uma criança normal, uma criança muito feliz, muito contente. Tive uma criação boa, uma família boa. Eu nunca tive problemas com relação a nenhum tipo de criação, de um jeito ou de outro da minha família. Sempre tive coisas boas, minha família sempre me proporcionou uma boa vida, uma vida que muitas pessoas não tiveram. Eu não fui nenhum rico, nenhuma pessoa que tive excesso de dinheiro, mas eu sempre tive uma boa criação e uma boa qualidade de vida que a minha família sempre me deu. Eu frequentei boas escolas, tive bons amigos quando era pequeno, até o início do colegial. Eu sempre fui um bom aluno, não tive problemas com escola, com nada. E mais ou menos aos 14, 15 anos da minha vida, que teve uma mudança que começou verdadeiramente um problema na minha vida, que daí pra frente que eu tive que enfrentar algumas coisas que eu não gostaria de ter enfrentado. E o que foi essas coisas que começaram a acontecer? Foram drogas? O que aconteceu? Como eu estava falando, aos 14, 15 anos de idade, eu tive contato com a primeira droga da minha vida, que foi a maconha. Não foi por meio de amigos que me forçaram, que me induziram. Foi por uma certa curiosidade de um tempo que eu já vinha frequentando locais, frequentando círculos de amizade que me proporcionaram a essa experiência. Eu tive uma curiosidade de experimentar a maconha, que eu vejo até hoje sendo a droga de início das pessoas que estão enfrentando esse problema. Comecei a usar a maconha já em festas, até na porta da escola onde eu estudei, porque a maconha ela te causa uma sensação boa. Eu acho que é por isso que os jovens já se identificam com ela logo de cara, assim. Eu não tive um vício assim imediato nos primeiros meses. Tudo começa gradativamente. Você fuma num final de semana, aí você passa um tempo, depois você vai numa festa e faz o uso de novo, e quando você vê, você já está querendo fazer uso todo dia, você começa a comprar, né? A primeira vez que você vai num ponto de venda de droga, é uma sensação que você fica com medo, mas depois você começa a perder esse medo, você começa até gostar dessa adrenalina que essa vida te provoca.
Certo, então você acabou de dizer que ninguém te incentivou. Você teve a curiosidade, foi atrás de conhecer o que era essa sensação que as pessoas, você viam eles tendo, essa gerou essa curiosidade. E depois da maconha, como foi essa evolução? Você passou a usar outros tipos de drogas? Passei sim, Lucas. Um pouco tempo depois, eu tive contato já com uma droga chamada crack, que hoje é uma droga que está espalhada pelo Brasil inteiro. É um problema nacional, um problema que o governo vem tendo, o governo vem querendo tomar medidas para tentar acabar com esse problema. Eu não cheguei a ter contato com a cocaína, que muitos jovens eu vejo que passam da maconha para cocaína, depois algumas drogas mais pesadas. Eu já dei esse pulo direto para o crack. Quando eu conheci o crack também foi por curiosidade minha, né? Eu via as pessoas que faziam uso da maconha comigo, passaram para cocaína e depois passaram para o crack, e eu também tive essa curiosidade de experimentar algo mais forte, até porque a maconha já não dava aquela sensação que eu sentia no começo. Então eu decidi experimentar. No começo eu comecei a misturar ela com a própria maconha, que deixa ela com um efeito não tão forte. Depois de um tempo eu comecei a misturar com o cigarro, que deixa ela um pouco mais forte, até chegar nela na sua origem pura, né, de fumar ela pura no próprio cachimbo ou em lata, que aí é que começou propriamente a desgraça na minha vida. Nessa época você estava com quantos anos? Ainda com 14, 15 anos? Não. Eu fiquei mais ou menos durante o período de colégio até uns 17, 18 anos. Com 18 para 19 anos que eu tive o contato com o crack. Para manter esse vício, você trabalhava? Então, no começo foi igual a maconha. Não era uma coisa que eu usava todos os dias. O crack, ela é uma droga que depois que você começa a ter a dependência dela, você não consegue mais fazer uso como uma outra droga qualquer. Como uma maconha que você fuma antes de ir num show, depois durante a semana você consegue ir para o seu trabalho. Tem pessoas que conseguem fazer isso também com a cocaína, mas o crack é uma droga que ela não deixa você ter qualquer outro convívio, né? Convívio ou círculo de amizade ou de trabalho. Ela é uma droga que realmente ela te tira da sua vida, uma vida normal, de trabalho, uma vida familiar. Ela te joga num outro estilo de vida, se é que eu posso até chamar desse jeito. E você, para manter o crack, como você já não conseguia mais emprego, o que você fazia para conseguir esse dinheiro? Em 2001, eu iniciei a faculdade, né, que eu tive vontade de fazer, proporcionado pelos meus pais. Eu consegui fazer a faculdade, e durante a faculdade eu fazia, mesmo cursando um nível superior, eu ainda fazia o uso do crack, né? No começo eu pedia dinheiro para minha família, como minha família tinha uma condição que não era ruim, eles me davam, mas depois começou a faltar dinheiro, porque o crack não é uma droga que você sai com 20, 30 reais, você faz o uso, depois você volta para sua casa. Quando eu comecei a ficar altamente viciado pela droga, eu saía numa sexta-feira e só voltava para casa terça ou quarta-feira. Então o dinheiro da minha família já não dava mais para eu conseguir sustentar esse vício. Foi onde eu comecei a fazer furtos em casa, onde a minha família começou a perceber a mudança de comportamento na minha vida. O meu pai, que foi policial militar, convivia com isso nas ruas. Eu acredito que para ele foi um choque muito grande. Como ele convivia com isso nas ruas,
ele acompanhava comportamentos de usuários nas ruas, não foi muito difícil ele perceber um comportamento meu, que é de uma pessoa que estava com ele desde pequenininho. Então eu comecei a roubar coisas em casa e um pouco mais adiante, isso já também não dava mais certo, já não dava para eu sustentar o meu vício. Foi onde eu comecei a fazer furtos nas ruas, assaltos e por aí vai, para conseguir o dinheiro para usar a droga. E você, durante esses assaltos, durante esses furtos, você teve algum problema com polícia? Teve algum problema com as pessoas mesmo, de você sofrer agressão, algumas coisas assim? Tive sim, Lucas. Eu tive um problema com a justiça após a minha primeira internação, né? Onde eu consegui ficar 8 meses numa clínica e ao sair fiquei apenas 40 minutos na rua, em pé, né? Eu cheguei em casa, não consegui ficar muito tempo, já saí para as ruas, já fui usar de novo. Não foi uma experiência como era, né, de fazer uso quando eu acabei de sair da clínica. Então eu falei, nossa, não tem alguma coisa que não está legal, eu vou ver se eu consigo arrumar um emprego. O meu pai, que tem muito conhecimento, conseguiu através de uns contatos, alguém que me arrumou um emprego em Tamboré, onde eu fiquei alguns meses trabalhando, até não estava fazendo uso da droga, não estava bebendo. E num certo dia de trabalho, um colega de trabalho me chamou para ir no bar, tomar um negócio. Eu acabei indo, bebendo demais, acabei perdendo o controle. Na hora já me veio a vontade de fazer uso da droga. Eu liguei em casa, inventei um plano mirabolante, porque quando você está nessa droga, Lucas, você vira um expert nesses planos mirabolantes para tirar dinheiro das pessoas que te amam, das pessoas que você ama. E nisso eu liguei para minha família. A minha mãe já estava me esperando na Barra Funda, tinha falado que tinha inventado uma história, batido um carro de um chefe no trabalho e ia precisar de dinheiro para pagar. Já estava com um plano bolado para quando eu chegasse lá eu conseguisse fazer uso da droga. E como eu trabalhava no Tamboré e eu tinha que andar até a estação Carapicuíba, no começo durante esse trajeto eu resolvi pedir carona para um motociclista que estava passando, e não sei porquê ele parou e falou, não, eu te levo até a estação. Quando eu subi na moto, alguma coisa, uma voz que eu não consegui entender o que era, falou para mim, rouba essa moto e leva para você conseguir chegar mais rápido na sua casa. E foi o que eu fiz. Eu roubei aquela moto, peguei o capacete do rapaz que tinha me dado carona, coloquei na cabeça, saí em disparada, tentando pegar uma rodovia, mas não conseguia andar nem 300 metros. Eu tive uma colisão muito forte num cruzamento, colidi na lateral de um veículo, acabei quebrando essa mão esquerda, tomei um tombo onde eu fui arrastando uns 50 metros pelo chão. Eu tentei levantar, as pessoas vieram falar para mim ficar quieto, que eu estava muito machucado. Foi onde o rapaz apareceu correndo e falou que eu tinha roubado a motocicleta dele. Eles tentaram me agredir, né? E uma viatura chegou bem na hora e não permitiu essa agressão. E mesmo com a mão quebrada, já me algemou, me colocou dentro de uma ambulância que eles chamaram, e eu fui dirigido ao hospital, onde fiquei 2 semanas internados e depois 3 semanas preso. E depois dessa prisão, o que você fez depois que você saiu dessa prisão? Porque você acabou de contar que esteve internado, teve a sua primeira internação. Você sentia que precisava ter uma diferença, precisava mudar a sua vida? O que você sentia? Você tinha medo da morte? Então, eu nunca tive muito medo de morrer.
medo de fazer coisas que algumas outras pessoas falavam, não, eu não tenho coragem. Eu falava, não, pode deixar comigo que eu tenho coragem. Se precisasse fazer alguma coisa errada, eu iria. Eu percebi, antes dessa coisa que aconteceu, esse problema com a justiça, que eu estava precisando de ajuda, quando eu cheguei depois de muitos dias em casa usando droga, e tinha deixado acabar a gasolina do carro do meu avô. E eu cheguei em casa e falei, vô, deixei acabar a gasolina do carro. Eu estava imundo, com uma cara horrível. E eu falei, vô, deixei acabar a gasolina do carro. Ele falou, não, pode deixar que eu vou lá e eu pego o carro. E ele foi com a minha avó. Quando ele retornou, ele entrou na sala com o rosto todo ensanguentado. Eu olhei aquilo, não entendi nada. Eu falei, vô, o que aconteceu? Ele meio que rindo. Ele falou, não aconteceu nada. Eu fui abrir o porta-mala para guardar o galão de gasolina. A sua mãe acabou fechando o porta-mala na minha cabeça e fez um corte. Ficou todo ensanguentado. Daquela cena eu não consegui ter forças para ficar indiferente com aquilo. Eu fiquei muito constrangido, eu me senti muito mal com aquilo. Peço até perdão pro meu avô por causa disso, mas eu senti que aquele era o momento de eu pedir ajuda para alguém, de me internar, porque aquilo foi uma coisa muito, muito marcante para mim. Que foi aí que eu consegui pedir ajuda para o meu pai, e foi a minha primeira internação, onde depois desencadeou todo esse problema. E aí você se internou numa outra clínica, porque você já havia sido internado. Aí você ficou 8 meses. Aí você pediu ajuda para se internar novamente, uma segunda vez. E aí quanto tempo você ficou? Como que foi essa segunda internação? Isso, depois dessa primeira internação, depois desse problema. Essa primeira internação foi em meados de 2006, 2007. Depois que aconteceu também esse problema com a justiça, que mesmo ao sair da prisão, eu com o braço quebrado, com a cabeça enfaixada, eu voltei a frequentar lugares que eu fazia uso da droga. Aquelas pessoas que faziam uso comigo, eu não conseguia segurar o cachimbo, não conseguia segurar a lata. Eles me ajudavam, colocavam na minha boca para mim poder fazer o uso da droga. Eu comecei a ficar viciado novamente, a ter problemas em casa de novo com os meus pais. Comecei os furtos, a minha mão ficou boa do acidente. Eu comecei a roubar de novo, comecei a trilhar aquele mesmo caminho antes da primeira internação. Foi quando o diácono Fernando, que já tinha sido usuário também, nós chegamos a fazer uso da droga juntos. Ele começou a me falar de um lugar, de uma clínica que ele tinha passado, chamado Missão Libertar. Foi onde eu comecei a perceber que novamente eu estava precisando de ajuda. E num determinado período eu cheguei em casa e falei novamente, não dá mais. Liguei para ele, foi onde aconteceu a minha segunda internação em 2010. E quanto tempo você ficou internado lá? Eu fiquei internado lá, Lucas, por volta de 3 meses, né? Um lugar muito, muito bacana. Foi lá que eu me converti. Foi lá que eu aceitei a Jesus. No primeiro dia que eu cheguei lá, nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas eu fui tão esperançoso que ia dar certo na minha vida, que no primeiro dia, no primeiro culto, um pastor perguntou se alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Eu não pensei 2 vezes, levantei a minha mão, fiquei muito, muito emocionado no dia. Ali criou uma esperança muito grande no meu coração,
porque eu já não aguentava mais essa vida. Eu fiquei 3 meses nesse lugar, fui muito, muito abençoado lá, aprendi muita coisa, mas cometi um erro muito grande, que eu vejo muitos jovens que são internados cometerem, é de achar que você já está bom, de achar que você já está preparado para enfrentar uma vida aqui fora, antes do período determinado pela casa. O período era 6 meses, eu com 3 meses, eu coloquei algo no meu coração, que eu já estava bom, que eu poderia enfrentar a rua, eu poderia enfrentar a minha rotina de novo, e saí da clínica com 3 meses. E depois dessa saída, o que você fez? Eu até consegui ficar alguns meses em pé, e cometi outro erro de voltar a realizar um trabalho que eu fazia com eventos de música eletrônica, com festas rave, né? Onde muitas pessoas fazem uso de diversas drogas, né? Eu já tinha trabalhado com isso no período da faculdade, e fui chamado novamente para fazer esse evento, e eu fui fazer um evento de música eletrônica muito famoso, muito conhecido, um evento na Bahia de 8 dias, né, onde fiquei uns 15 dias lá. Fomos acampar antes para preparar todo o evento, fizemos o evento, e já no 3º dia de evento eu falei, não, eu vou tomar um negócio. Eu acabei fazendo uso de bebida alcoólica no evento. Ao término do evento, fomos para um outro lugar, fomos para Trancoso, e eu acabei fazendo uso de bebida alcoólica de novo. Ao retornar para São Paulo, eu senti que eu conseguiria ter uma vida de baladinhas, onde eu podia sair e fazer uso da bebida, voltar para casa e depois estaria tudo bem. E não deu certo, né? Mais uma vez, não aconteceu nada do que eu imaginava. Eu voltei a usar droga de novo, voltei a frequentar os mesmos lugares onde eu frequentava. E isso eu fiquei mais ou menos 1 ano depois da 2ª internação nessa mesma rotina, e eu percebi que tudo na minha vida ia começar de novo, e resolvi tomar a decisão de me internar pela 3ª vez. A minha família já não tinha mais esperança, não acreditava mais. As pessoas que estavam ao meu redor, ninguém acreditava mais em mim. Mas eu senti que aquele era o momento. Eu não estava ainda totalmente afundado quanto das outras vezes, mas eu falei, eu vou parar por aqui, porque senão pode ser essa a minha última chance, a última vez que eu vou ter essa oportunidade. Aí você foi para sua 3ª internação. E quanto tempo foi de uma para outra? Porque parece que foi um período bem curto, né? Foi sim, Andréia. Foi um período bem curto. Foi cerca de... acho que não chegou a dar 1 ano da 2ª internação para a 3ª. Eu fiquei novamente um período menor do que era determinado pela casa. Mas quando eu cheguei nessa 3ª internação, eu senti algo que eu nunca havia sentido nas outras internações, que era Deus falando para mim que eu deveria mudar, porque eu via muitos chegando lá na clínica e saindo, e retornando de novo e saindo, e a 3ª vez na mesma clínica, e eu ainda estava lá internado. Eu podia perceber que muitos estavam tendo a oportunidade que eu também tinha tido e não estavam dando valor. Então algo tocou no meu coração que eu deveria dar a importância que Deus dava para a minha vida. E eu verdadeiramente abri o coração naquela internação, independente do que era pregado naquele lugar. Eu fazia o meu culto particular, fazia o meu encontro com Deus antes de dormir, e falava para Deus que dessa vez eu ia honrar o nome dele, e consegui sair de lá antes do tempo e consegui desenvolver
as coisas que eu tinha em mente, que eu não tinha conseguido fazer nas outras internações. E por quanto tempo você ficou nessa internação? Nessa última clínica eu fiquei também por 3 meses. Lá eu consegui que eles me colocassem onde é um lugar onde eu me sinto bem, que é na cozinha. Eu fui cozinheiro lá do lugar, né? Eu pude ficar bastante tempo da minha internação sozinho na cozinha, refletindo, falando com Deus, tendo o meu momento particular ali com Deus. E eu acho que isso foi fundamental para que eu conseguisse sair dessa clínica e tomar um rumo diferente na minha vida. E aí, quando você saiu, depois de 3 meses na clínica, como foi? Quando você sai da clínica, parece que te falta alguma coisa ainda. Eu saí dessa 3ª internação, eu já vinha de um período de 10 anos de uso de crack, um período era a 3ª internação, tive 3 princípios de overdose, sendo que o último eu cheguei no hospital sangrando por diversos orifícios do corpo, onde o médico falou para mim que se fosse um pouquinho mais forte eu teria morrido, eu não teria sobrevivido. Quando eu saí dessa clínica, eu senti que eu precisava de algo que era uma coisa que eu não consegui fazer quando saí das outras 2 clínicas, que era uma igreja. E eu tinha isso no meu coração, que eu precisava de uma igreja para que eu conseguisse ficar firmado em Jesus. E eu procurei muitos lugares. Eu frequentei acho que 3 ou 4 igrejas, que mesmo indo nos cultos eu via coisas que não agradavam o meu coração, e eu ia para outra igreja e sentia também a mesma coisa, e não ia, e sentia que algo me faltava. Foi quando mais uma vez o diácono Fernando falou para mim: Renato, por que você não vai fazer uma visita lá na nossa igreja, na nossa comunidade? Vai fazer uma visita num culto de domingo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar algo no seu coração, que vai fazer você se sentir bem. Que foi aí que eu conhecia a Desafio em Cristo. E como foi esse encontro na Desafio em Cristo com Deus, assim, esse primeiro contato? Foi maravilhoso. Quando eu vim fazer essa visita a Desafio, eu vim com a minha namorada, Rafaela, que foi uma pessoa que também o Senhor preparou para que me ajudasse a me manter em pé. A Rafaela, eu conheci justamente ela na minha última clínica, onde ela ia visitar o primo dela, e nós acabamos nos conhecendo, e ela morava aqui perto de casa, e acabamos dando início a um relacionamento que dura até hoje, graças a Deus, uma bênção na minha vida. Mas foi com ela que eu vim para cá. Ela também nós estávamos juntos, pulando de igreja em igreja, e quando nós viemos aqui no primeiro culto, no louvor, assim, eu já sentia que havia algo diferente aqui nesse lugar. Quando eu vi a pastora Vânia entrando, né, nós estávamos acostumados àqueles pregadores que fazem na gíria, fazem um auê tão grande em cima do púlpito, e aquilo não tocava os nossos corações. E quando a pastora entrou, começou a pregar a palavra com aquela mansidão, uma palavra direcionada, parecia que eu estava sozinho aqui, e ela estava falando diretamente comigo, e eu podia olhar para o rosto da Rafaela, e o olho dela cheio d'água, e eu sentia que ela estava pensando a mesma coisa. Falou tanto que nós terminamos hora do término do culto, que nós fomos, né, nos cumprimentar, eu abracei ela e nós chegamos a falar juntos: aqui é o lugar. Foi uma emoção muito grande. Eu cheguei no diácono Fernando depois e falei: Fernando, eu agradeço a você por ter me apresentado esse lugar, por ter me apresentado um lugar onde eu senti que aqui era onde eu ia conseguir me firmar, e esse lugar era o que faltava
quando eu saía das clínicas e sentia esse vazio aqui foi preenchido. Foi quando eu consegui verdadeiramente abrir o meu coração para Deus e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. E essa transformação com a sua família, quando eles viram esse novo Renato, como que foi esse contato com eles? Quando eu saí dessa última internação, eu posso até dizer que não é fácil. Quando você sai de uma casa de recuperação, por tudo que você já fez para sua família, é até aceitável que a sua família fique com um pé atrás com você, sabe? Eu saía com a Rafaela para ir em alguns lugares, né? E ao retornar, a minha mãe ficava olhando diretamente no meu rosto. Quando meu pai chegava em casa, eu percebia que ele vinha cheirar as minhas roupas, né? Ele entrava no meu quarto e ficava querendo sentir algum cheiro diferente. Mas ao mesmo tempo ele olhava para mim e eu sentia que ele olhava com outros olhos. Ele olhava, teve um dia que ele chegou em casa, ele ficou paralisado olhando para mim. E ele não conseguia falar nada. Eu também não conseguia, até que eu perguntei para ele, falei: o que foi? Ele: você tá diferente. Você é outra pessoa. Você não é aquele Renato que dava trabalho em casa. Você não é aquele Renato que eu não confio. Hoje eu confio em você. Isso é maravilhoso de ouvir de uma pessoa que te deu carinho a sua vida toda, que te ensinou as melhores coisas da vida, e você ouvir que você é especial, que você hoje faz parte de novo dessa família, do jeito que você era. Isso acho que é o que todos procuram, é o que verdadeiramente interessa para quem passou por esse problema. E depois desse contato, depois desse carinho de novo de você receber da sua família, do seu pai, o que estava no teu coração? Esse foi o dia que mais te marcou? Foi esse reencontro, ele falar que confia em você, te abraçar, querendo você estar de volta? Foi isso que te marcou nessa trajetória, nessa volta? Tiveram várias coisas que depois que eu comecei a caminhar com Jesus, que depois que eu comecei a fazer parte daqui do desafio, várias coisas me marcaram. Eu falo para a Rafaela, falo para as pessoas que eu sou marcado a cada culto. Cada culto é uma palavra diferente que toca o meu coração. É algo que me fortalece, que me mantém em pé. Mas depois dessa confiança conquistada, que a minha família me aceitou de volta, que me disseram que eu sou especial, foi coisas que aconteceram aqui na Desafio. Que eu lembro que quando eu cheguei, eu sentei naquela primeira fileira, e eu sentava sempre com a Rafaela ali, e eu sempre gostei muito de louvores, né? Eu sempre me emocionava com todos os louvores. E uma coisa que me marcou demais foi um culto que a pastora nos chamou no final do culto. Eu até olhei para a Rafaela e brinquei com ela, falei: nossa, que será que a gente fez? E a pastora nos chamou ali atrás e falou: filhos, eu gostaria que vocês fizessem parte da banda Desafio. A Rafaela deu um sorriso, a minha perna tremeu, que eu quase caí para trás. Eu falei: nossa, pastora, eu não sei nem o que dizer, porque eu nunca tinha pegado no microfone para cantar. Eu tinha participado de um coral uma vez aqui na Desafio, que já tinha sido uma bênção, uma felicidade muito grande. Mas eu fiquei muito feliz com aquilo, e eu pude entender o que Deus queria fazer na minha vida, que era me puxar cada vez mais para a casa dele. E eu podia sentir no meu coração o Senhor falando: filho,
se envolva na casa do Senhor. Faça tudo o que você puder para mim, para ajudar na minha casa. Hoje eu consigo entender que o que falta em muitos jovens que passaram por esse problema, que estão passando, é esse envolvimento na casa do Senhor. Eu vejo muitos que saem de clínicas que até a Desafio ajuda e vêm para cá, e nós conseguimos ver vindo uma vez, vindo 2 vezes, aí uma semana já não vem, não tem aquele compromisso, não é dada aquela importância para o Senhor. Isso foi para mim o fundamental para que eu pudesse me manter em pé. Eu acho que é o fundamental para que as pessoas consigam se manter em pé, se envolver na casa do Senhor. Eu lembro até que na primeira vez que eu subi com a banda, a minha perna tremia. A primeira vez que eu fui entrar no refrão, não saiu a minha voz, de tão nervoso que eu estava, e ao mesmo tempo sentindo tamanha responsabilidade de honrar o nome do Senhor. Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi, não é só quem canta que louva ao Senhor, são com as nossas atitudes, né? Então eu já vinha pensando nisso antes do culto. Falava, eu tenho que fazer bonito para Deus, eu tenho que agradar ao Senhor. E eu tinha um receio muito grande de não fazer bonito. Até que um dia eu ouvi novamente a pastora falando que nós não precisamos de profissionais, nós precisamos de adoradores. E eu vejo muitas pessoas que têm capacidades profissionais, mas não são adoradores. E muitas pessoas que até não têm essa capacidade profissional, mas são adoradores grandiosos. E eu acho que isso é que faz a diferença nas nossas vidas, é o que fez a diferença na minha vida, é o que tem me mantido em pé até hoje, caminhando aí pro 3º ano de vitória na minha vida. Glórias a Deus. E como que é hoje o Renato? Hoje eu consigo resumir assim em uma frase. Hoje eu posso falar que eu sou feliz. Eu não tem nada que hoje me atraia mais no mundo do que a casa do Senhor. Não tem nada que me chame mais a atenção do que as coisas de Deus. Não tem nada que me falte de bens materiais, de carreira profissional. Isso tem uma importância tão pequena nas nossas vidas, que chega a ser irrelevante do que esse compromisso que você começa a ter, esse entendimento da importância que Deus tem nas nossas vidas. Hoje eu sou totalmente dependente de Deus, né? Eu não consigo fazer mais nada na minha vida que não tenha Deus no meio das minhas decisões, das minhas escolhas. Tudo eu me coloco na posição de uma pessoa cristã. Eu acho que isso eu não consigo ver em algumas pessoas que passaram por esse mesmo problema que eu. Esse posicionamento, se colocar na posição, perguntar para si mesmo, falar, caramba, será que Jesus faria isso que eu estou querendo fazer? O que será que Deus tem como propósito na minha vida se eu tomar essa determinada escolha? Né? Hoje eu consigo passar isso para minha família, eu consigo passar isso no meu trabalho, né? Por onde eu vou, quando eu vou visitar parentes, quando eu vou visitar pessoas que eu ainda me relaciono, né? Porque eu tive uma mudança radical do meu círculo de amizade, nos lugares que eu
que eu convivia, nos lugares que eu frequento, né? Isso também é muito importante falar, que precisa ser mudado, precisa ter novos amigos, precisa ser uma pessoa que sabe discernir o certo do errado, não cair em ciladas, né? E eu consigo chegar na casa dessas pessoas e a primeira reação delas é falar: nossa, você está diferente, né? Hoje eu consigo entender que isso é o Espírito Santo na minha vida, né? Tem pessoas que eu posso falar isso, que tem o entendimento da palavra, e tem pessoas que eu só falo, é Jesus na minha vida. Sendo luz aonde você for, né? Isso é maravilhoso. Eu não consigo nem encontrar palavras para descrever o que é caminhar com Deus. Aceitar que Jesus morreu para me salvar, que Jesus morreu para me dar vida em abundância, para me posicionar, para me mostrar que o mundo não tem nada a oferecer que supere essa sensação de caminhar com Deus. É verdade. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, vê como que é a transformação de Deus. Ele tinha uma condição, a família dele não era uma família pobre, ela tinha uma condição. Então você vê que independente da sua classe econômica, sua classe financeira, acontecem situações como essa, de um filho, de um parente, de um pai até, porque, né, conforme nós estávamos conversando, tem pessoas de 45, de 50 anos que estão internados pelo mesmo motivo, pelo mesmo vício. E somente Jesus pode libertar. Não é uma clínica, não são a palavra pregada em algumas clínicas, mas somente Jesus. Somente Ele pode te libertar, pode te trazer a verdade e essa felicidade que está ao coração dele. Então você que tem familiares que estão em situações como essa, confie em Cristo, confie em Jesus, traga-os para a igreja, leve a eles a conhecer este Deus. Temos pessoas na igreja que eles não passaram por clínicas de recuperação e eles estão libertos. Somente Jesus liberta, Jesus salva o cativo, somente Ele pode fazer a diferença na tua vida. Não sei aquilo que está ao teu coração, não sei o teu choro, o teu sofrimento, mas o Senhor conhece. E é somente Ele pode aliviar este fardo na tua vida. Somente Ele pode trazer a paz ao seu coração e essa alegria que o nosso irmão Renato acabou de contar para nós. E é uma grande bênção ter você aqui na nossa igreja, ter você, todos os eventos da Sociedade dos Homens. O nosso irmão Renato, ele toma a frente, faz os jantares, faz aquelas comidas maravilhosas. E ele, na casa do Senhor, é uma grande bênção tê-lo com a gente. Amém, Lucas. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui fazendo parte do programa. Eu queria dizer para os ouvintes, para os familiares que tem alguém assim em casa, que não desistam desse parente, não desistam dessa pessoa, porque eu tenho certeza que essa pessoa pode ser que só vocês que tenham com quem contar, né? Às vezes já foram abandonados pelos amigos, já perderam o emprego e não tem mais nada a não ser vocês. Então não desistam do seu parente, não desista do seu filho, não desista do seu marido, do seu irmão. Pegue firme com Jesus. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena essa mudança de vida nessa pessoa. Obrigado. Você é o nosso convidado a estar conosco em nossos cultos na comunidade evangélica Desafio em Cristo. Cultos, terças, quintas e sextas, às 20 horas. Sábado, às 18 horas, culto dos jovens. E no domingo, grande culto da família, às 19 horas. Comunidade evangélica Desafio em Cristo. Rua Javoraú, número 166, na Freguesia do Ó, próximo ao Largo do Clipper. Para mais informações, acesse o nosso site www.desafioemcristo.com.br.